Tudo bom com você, pessoal? Então, pessoal, o nosso chá com podologia hoje, ele vai ser gelado, tá? Porque tá muito quente, ó. Eu fiz ele geladinho. Hoje a gente vai falar de dermatite ou desidrose. Qual é a diferença? Aonde que dá? Como que eu trato? Como que eu pego? Tá? Então vamos começar pela dermatite. O que é dermatite? A dermatite é uma inflamação da pele que ocorre após o contato com alguma substância ou um objeto irritante, como cosmético, perfume, sabonete, produto de limpeza ou bijuteria, por exemplo. É uma irritação que dá na pele, né? Causado pelo contato. Então, eu posso usar, como eu falei antes, uma bijuteria e ter uma alergia a aquele produto químico, aquele material que foi feito essa bijuteria. Então, eu faço uma inflamação nessa pele. Então, a dermatite fica vermelho, coça. E é importante também saber que a gente tem que identificar qual que foi o motivo. Por que eu tive isso? Como que eu posso prevenir isso? Porque ela é uma patologia, vamos dizer assim, que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então a gente vive aí a vida inteira, quem tem alergia, por exemplo, a metal, a cobre, a shampoo, a sabonete, é só a gente saber qual que é, né, a nossa alergia e como que eu vou tratar isso, tá bom? Os principais sintomas da dermatite de contato é a vermelhidão e a coceira, como eu falei, descamação, pequenas bolhas, com líquido ou sem líquido, aquelas bolinhas que coçam bastante, presença de pequenas feridas na pele, uns pequenos ferimentos, e a pele fica extremamente seca. Os sintomas podem surgir em alguns minutos ou horas após o contato com o objeto ou substância irritante. E pode, cada 6 dias, sumir, tá bom? Dependendo de como você tratou, tal, tirou o veículo que está fazendo essa alergia, você vai melhorar muito a pele. Além disso, os sintomas são responsáveis pela reação. Os sintomas podem aparecer diferente, em diferentes partes do corpo, pode ser no braço, pode ser no couro cabeludo, pode ser de maquiagem. Eu, por exemplo, eu tenho uma pele que eu sou super alérgica à maquiagem, por isso que eu tenho que usar filtro do Instagram. Então eu sou alérgica à maquiagem, eu não posso usar, depende da maquiagem, coça, faz edema, fica muito inchado, fica vermelho, coça demais. Eu tenho alergia também a bijuterias, dependendo se for uma bijuteria que não for tratada com banho de ouro, eu fico coçando, sou alérgica a um monte de coisa. Dependendo do perfume, eu não posso usar. Então, isso irrita a minha pele, então me dá uma dermatite. Então, como eu sei disso, eu procuro não usar determinadas bijuterias, nem determinados perfumes, maquiagem, nem pensar. Depende da maquiagem, eu não posso usar de jeito nenhum. Como configura o diagnóstico? Como que eu sei? Como que eu diagnostico que é dermatite? Geralmente esse diagnóstico é feito pelo dermatologista, um médico, que ele vai indicar, se a gente não identificar, né, no meu caso que eu sei do que eu tenho alergia, ele vai identificar, ele vai pedir para fazer um teste de alergia, que é um teste que a gente faz, que fura assim uns furinhos na pele, no braço, geralmente nessa região aqui, e aí coloca lá os reagentes e a gente vê qual que é que a gente é alérgico, qual metal, se é alimento, o que é que a gente é alérgico, tá? As principais causas, como eu já falei, são os cosméticos, plantas, tem pessoas que são alérgicas, tem uma planta que se você passar por perto, por exemplo, pé de aroeira, se você ficar embaixo do pé de aroeira, você pode ter uma dermatite na pele, no couro cabeludo, no corpo todo, pode ter, né? Pomadas, tem pessoas que não podem usar determinadas pomadas, no caso de medicamento. Tintas, vocês já viram? Assim, eu pintei a casa lá, agora não pode entrar porque a criança tem alergia, ou o idoso, né? Aditivos e conservantes ou corantes alimentares. Tem pessoas que não podem comer, por exemplo, extrato de tomate que a gente compra no mercado, tem pessoas que não podem comer. Leite, soja, tem um monte de gente que são alérgicas, então pode causar
alergia, né? O sabonete, detergente e outros produtos de limpeza. Solventes, poeiras e bijuteria de novo. Uma coisa que causa dermatite, que é muito comum, são fezes e urinas. Ah, mas como que acontece isso? Por exemplo, o bebê. A gente troca a fralda do bebê de 2 em 2 horas, ou de 1 em 1 hora, ou depende se ele fizer xixi ou se ele fizer cocô, e ficar muito tempo, vai dar uma alergia, vai dar uma irritação na pele desse bebê. Até agora a gente está falando só da dermatite, tá, gente? Eu copiei, deixei aqui no computador porque é muita informação. Quais são os tipos de dermatite de contato? Dermatite alérgica, que é essa que eu já falei. Os sintomas costumam aparecer cerca de 48 a 72 horas após a exposição ou agente causador, podendo sumir o inchaço, vermelhidão ou formação de pequenas bolhas na pele, tá? Então, essa é um tipo de dermatite alérgica. Aí tem outra aqui. Dermatite alérgica, ela dá no vermelhidão, forma região. Ela dá também no couro cabeludo, no rosto, pálpebras, pescoço, axilas, tronco, mãos e pés, dependendo da substância que está causando a reação. Então, pode, às vezes eu vou lavar meu cabelo com shampoo, que eu sou alérgica e não sei, vai ficar coçando o couro cabeludo, tá bom? Desodorantes e outras coisas que eu já falei. A dermatite irritativa é geralmente causada por efeito tóxico direto na pele por irritação mecânicas, físicas, químicas, que afetam a barreira de proteção da pele, causando a inflamação não alérgica. Os sintomas podem surgir após o contato imediato ou após meses do contato crônico ou da substância. As regiões do corpo mais afetadas por esse tipo de dermatite são as mãos, o antebraço, também pode ocorrer em qualquer área da pele, sensação de queimação ou menor grau de coceira na pele, tá? As substâncias irritantes que podem causar esse tipo de dermatite incluem alguns produtos. De novo, a gente volta lá. Cosméticos, álcool, acetona, látex, lã. Tem criança que é alérgica à lã, tá? Idosos, muito comum ser alérgico à lã. Não pode usar roupinha de lã, né? Produtos de higiene, de limpeza, que são muito perfumados, aqueles lencinhos umedecidos, aquilo pode causar também dermatite. Os sabonetes, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Detergentes bacterianos, desinfetantes e perfumes. Qual é o efeito, como que é feito o tratamento? Para aliviar os sintomas, deve evitar aparecer, a gente pode usar medicamento, no caso que o médico vai prescrever, né? Lavar com água fria, abundante e sabão neutro. Além disso, é importante que as orientações do dermatologista sejam seguidas para que seja possível combater a dermatite de contato de forma mais eficaz. E agora a gente vai passar para outra parte, que é a desidrose, que é muito comum chegar na podologia, pessoas com desidrose, e a gente tem que saber identificar, tá? Por isso que a gente escolheu esse tema. O que é desidrose e o que é dermatite. A desidrose é uma doença da pele que causa a formação de pequenas bolhas preenchidas de líquido que geralmente aparece na palma da mão, nas laterais do dedo ou na região plantar. Vamos voltar lá pro nosso pezinho. Ou nessa região aqui, tá? Ou aqui na lateral, ó. Aqui em cima, muito comum. Às vezes fica uma cinta aqui, na região do pé. Aí coça, dá uma coceira muito grande, a pessoa chega a machucar a pele. E pode durar até 3 semanas. As causas desse tipo da desidrose também é chamada de eczema desidrótico. Elas não são conhecidas. No entanto, parece estar relacionada com alergias da pele, umidade excessiva nas mãos e nos pés e o aumento do estresse físico e emocional. Quando a gente fala do aumento de umidade no pé, gente, é muito comum, agora que está muito seco e muito calor, quem sai de casa de manhã, que fica com a meia até a hora de voltar para casa, quem usa bota de segurança, tênis, então fica aquela meia úmida
horas ali no pé, né? Até voltar para casa, a água, o suor, a transpiração umedece a meia. Isso cria um ambiente para que se proliferem as bactérias e você pode ter desidrose. Como eu falei, tem pessoas que têm aquela marca bem aqui no pé, ó, de tanto que coça. Então, quando eu tenho esse problema, como que eu vou tratar? Quais que são os sintomas? Como que eu sei que é desidrose e como que eu sei que é dermatite? Da dermatite a gente falou antes. A desidrose acontece como pequenas bolhas nessa região, coceira, que nem eu falei aqui, ó, e na lateral dos dedos, descamação da pele, fica toda descamada a região plantar, dor nas bolhas ou ao redor, tem aquelas bolinhas, fica dolorido, fica vermelho e fica dolorido, umidade excessiva em torno da área da pele afetada, então eu vou ter aquela pele contaminada e muito úmida ou muito seca e rachada depois que as bolhas desaparecem. Às vezes tem uma região que já secou e tá cheio de bolinhas, secou e fica muito desidratada aquela pele. Cerca de 3 semanas após o aparecimento das bolinhas começa a secar, tá bom? Se eu não tratar. Como é que eu vou confirmar o diagnóstico da desidrose? É feito pelo dermatologista também. Exame físico da pele, avaliando a severidade dos sintomas, como vermelhidão, descamação ou coceira. Além de número de bolhas de extensão da área afetada. Geralmente não é necessário teste de laboratório para diagnosticar a desidrose. No entanto, o médico pode pedir exames para excluir outros problemas de saúde. Como? Ele vai pedir, a gente faz uma raspagem na pele aqui, manda para o laboratório para ver se é só desidrose. Por que eu estou falando isso para você? No melhor dos mundos é o dermatologista que vê. Na vida real, o paciente vai chegar para a gente aqui na podologia com esse problema e ele vai querer a solução. E eu tenho que saber ter esse olhar, saber diferenciar a desidrose da dermatite. Por quê? Porque nem sempre ele vai conseguir ir no dermatologista, né? Se é pelo SUS, vai demorar muito tempo para ele conseguir uma consulta. Ele não consegue fazer o exame. Então, o que eu tenho que fazer? Quando meu paciente chega, eu tenho que ter todas as possibilidades, eu tenho que excluir as possibilidades e tenho que dar a solução para ele. Porque ele está vindo aqui comigo para que eu solucione o problema dele. Caso eu não consiga, ou eu não saiba, ou eu veja que aquilo não é só uma dermatite, não é só uma desidrose, eu preciso encaminhar para o profissional dermatologista. Mas na maioria dos casos, que nem agora, que está muito calor, a questão das meias úmidas, a questão da pele seca, a gente tá, para dormir é difícil porque está muito seco o ar. Então, eu preciso dar uma solução para ele, mesmo que seja um encaminhamento. Então, se eu tenho essa noção do que é, eu consigo ajudar meu paciente, né? A gente vai falar mais lá pro finalzinho, as possibilidades de tratar isso em casa, até chegar, né, no médico, ou com os próprios protocolos da podologia que a gente tem, a gente consegue ajudar o paciente e consegue resolver o problema dele, tá? Quais são as principais causas da desidrose? Elas não são conhecidas. No entanto, é mais frequente durante o verão. A gente já falou, por causa do calor, fica úmido o pé e tal. Alguns fatores podem contribuir para o aparecimento da desidrose, como o histórico familiar daquela eczema desidrótica, que eu falei que é uma patologia que o médico, o dermatologista que vai fazer o diagnóstico, o aumento do estresse físico e emocional, adolescentes, crise de ansiedade, as pessoas começam a machucar a pele, pode ser um dos sintomas, né, das causas, alergias como rinite alérgica, dermatite atópica ou dermatite de contato, né, quando eu tenho contato, como eu falei lá, da pele com a lã, por exemplo, pode ser um dos motivos de eu ter desidrose, tá?
Lavar as mãos com muita frequência. É muito comum, inclusive eu conheço uma pessoa que é daqui do São Paulo, mudou para o norte do Brasil e lá é muito calor. Então ele tomava banho muitas vezes. Não só tomava banho, ele se passava sabão, sabonete. Então ele criou uma dermatite que era assim, severa. E os médicos não conseguiam descobrir o que era. E na anamnese, que é uma coisa muito importante da gente fazer, em qualquer área da saúde, o importante é a anamnese, é você conversar com o seu paciente, é você entender o que o seu paciente está sentindo, é você olhar para o seu paciente, é você tocar no pé do seu paciente, que nem eu falo. A gente toca e olha pro paciente para saber, né, o que ele está sentindo. Então, na conversa da anamnese, da história dele, foi que descobriram que ele estava tomando muito banho, porque não é só se molhar, ele se passava sabão toda vez que ele tomava banho. Então, ele foi fazendo uma escamação na pele dele, teve uma dermatite atópica severa. Então, se eu tenho esses sintomas, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um profissional, né, para que diga para mim o que é. Eu vou procurar um produto, procurar um profissional que saiba, que vai me indicar um produto que eu posso usar e vou tentar sair dessa exposição. Se eu tenho ela no pé, tenho uma desidrose no pé, eu vou trocar de meia. Eu não consigo trocar de meia na hora do almoço, então eu vou levar uma meia extra para que quando eu estiver lá no meu trabalho, dê a hora do almoço, eu vou almoçar e aproveito e troco a minha meia, né? Além disso, alguns estudos relatam que suor excessivo e constante nas mãos ou nos pés, chamado hiperidrose, também pode aumentar o risco de desenvolvimento da desidrose. A gente falou, né? Umidade. Quem tem hiperidrose também pode aumentar o risco. Eu tenho um paciente que, enquanto eu estou fazendo a podologia, a água está correndo assim, ó, de tanto úmido que é. Então, isso daí é tratamento com o médico, com o dermatologista. Existem vários tratamentos. Existe, inclusive, o Botox, que hoje está sendo usado para a questão das glândulas, para melhorar esse excesso de umidade. Esse excesso de umidade da desidrose pode causar desidrose e pode causar também a contaminação fúngica, gente, porque cria lá aquele ambiente umidozinho, quentinho, cheio de pele morta, o fungo adora. Então, quando o médico pede para fazer o exame da pele, fazer o exame do laboratório, a gente não está avaliando só a pele, a gente está avaliando a questão também aqui, ó, porque vai ficar com a pele machucada aqui, ó, pode dar fungo aqui, pode dar fungo na unha, tá? Pode dar fungo aqui, ó. Muito comum, a gente chama de frieira, né? Tem paciente que chega aqui pra gente que tá aqui em cima, ó, assim, ó, e dói, coça, e passa tudo, e é feio, porque a pessoa que olha o pé do paciente, da pessoa no chinelo, homem até que nem olha tanto, mulher olha mais, viu? Mulher é terrível, né? Dá impressão de desleixo, e não é, tá? Às vezes é uma patologia que a pessoa tem, tá? Mas aí eu tenho lá uma conhecida, um amigo, um namorado, um filho, um marido, que tem isso. Pega, passa de um por outro, eu contamina, porque tá com o pé todo craquento, todo cheio de bolinha. Isso vai passar? Não, gente. Ela não é contagiosa, tá? Não é uma doença contagiosa e por isso não existe perigo de transmissão. Mesmo entrando em contato direto com a pele de outra pessoa. Posso encostar, que não vou pegar. Posso tocar, que não vou pegar desidrose por conta disso. Vamos falar dos tipos de desidrose agora, os principais, que são na mão, que a gente falou por conta da história de usar muito produto de limpeza, né? É muito comum o paciente chegar aqui com a mão e o pé todo vermelho, todo cheio de bolinha. E uma muito comum que chega aqui pra gente é a desidrose no pé, tá? Muito comum chegar aqui pra gente agora no verão essa desidrose. E tem a desidrose que chamam que é a desidrose emocional, que ela pode dar nas mãos e nos pés, como estresse ou crise de ansiedade, que nem eu falei. Adolescente ou pessoa, a mulher no início da menopausa,
ou hoje por conta do mercado, né? A gente precisa se colocar e é todo mundo, gente, todo mundo muito feliz no Instagram, todo mundo muito bonito, lindo, magro. Então, para o adolescente que está formando a personalidade dele, isso é muito frustrante, porque ele não consegue ter um celular que a colega tem. Então, isso vai dando uma crise de ansiedade tão grande que ele vai ter problema na pele. Pode acontecer dele ter problema na pele, morder a unha. Essa semana eu atendi uma criança aqui de 11 anos que ela rasga as unhas, tá? Tanto da mão quanto do pé. É uma crise de ansiedade que ela tem, já tá tratando a ansiedade e isso tá vindo pra pele, pra unha, tá encravando. Ela já atendi paciente que encravava a unha, tava aqui cada 15 dias e conversa com ele e tal, eu percebi que ele era a única forma que ele tinha de chamar atenção, aí chama a mãe do lado. Então, o podólogo profissional da área da saúde, a gente tem que ter esse leque de abertura para a gente poder identificar um caminho para aquele paciente. Conversei com a mãe, encaminhei, falei, olha, procura fazer uma terapia e tal. Aí, não, tá, eu tô lá na minha casa, na minha cidade, que eu tô vendo essa mulher falando que não para de falar, mas eu não tenho dermatologista, eu não tenho acesso ao SUS, a médico particular, o SUS não tem a dermatologista, eu marco, fica muito tempo e agora eu tô com coceira no pé, eu faço o quê? Se tiver uma água gelada, na hora da coceira, em vez de você coçar, usa uma água gelada, põe o pé numa água fria, bem fria, diz assim, 5 minutos, que vai passar, vai aliviar aquela coceira. Ah, é na genitália, na virilha, faz compressas de água gelada nessa região, que ajuda muito a diminuir a coceira. Nas mãos, lavar, aí ao contrário, com água morna, tá? E aplicar os hidratantes que o dermatologista passou, ou que a sua podóloga passou, que já identificou que é uma desidrose que você tem, pelo histórico, pela anamnese que você fez com ela, já sabe que é uma desidrose. Então, vai usar o hidratante específico para aquela região, porque, gente, uma coisa muito comum, a gente usa nessa região aqui, ó, na perna, o creme, a gente baixa aqui, ó, e passa aqui. O creme que hidrata essa pele não hidrata essa pele aqui, ó. Ah, Janete, mas não é o mesmo pé? É, o mesmo pé. Mas aqui não nasce pelo, ó. Aqui nasce. Então, aqui eu tenho uma característica de pele, até aqui na região do maléolo, em cima do dorso do pé. Aqui não. Aqui não nasce pelo, nem aqui, nem na região palmar. Então, creme para essa região, a composição dele é diferente, tá bom? Isso daí é uma coisa que a gente pode dar um dia, fazer uma live só sobre cremes, para vocês terem ter uma compreensão melhor. Por que que um creme que eu hidrato o corpo, eu não hidrato o pé? Por que que ele não hidrata? Qual que é o mistério? Ele não é bom, mas ele é um creme excelente. Ele hidrata muito a pele, mas nessa região aqui precisa ser um creme específico, tá? Como que eu evito de pegar, de ter desidrose, de ter essa erupção na pele? Primeira coisa, eu tenho que fazer uma higiene adequada na região, né? Lavar com água e sabão, tomar banho, tem escovinha no banheiro para escovar o pé, tá, gente? Senão a gente fica igual o sapo, que não lava o pé porque ele não quer, né? A gente toma banho e acha que aqui já tá limpo, não tá não. Tem que escovar, tirar a pele morta, tá? Então deixar a pele sempre limpa, o pé sempre limpo, hidratado. Limpo, hidratado, escovado, seco, principalmente entre os dedos, tá? Porque quando eu passo o creme aqui, ó, eu não posso passar entre os dedos. Independente se eu tenho diabetes, se eu sou idoso, se eu sou uma mulher com menopausa, se eu sou um adulto jovem, nunca passar creme entre os dedos, porque a chance de eu ter uma desidrose aqui dentro, né, ou um calo mole ou uma frieira é infinita se eu passar creme aqui dentro. Então eu vou passar por fora, nunca aqui, tá? O tratamento também pode ser feito com fototerapia, mas isso daí você vai... Tem pessoas que são alérgicas a tudo isso que eu falei.
e tem a desidrose, e agora trata como? A gente tem tratamentos que é feito em ambulatório ou no hospital, com luz ultravioleta sobre a pele afetada pela desidrose, indicado em casos de tratamentos mais severos, tá? Que foram difíceis de controlar. A gente tem as opções naturais, que são as plantas, né? A gente usa muito na podologia os óleos essenciais e as plantas. A gente não sei se vocês já viram, uma flor chama calêndula. Ela é uma flor amarela bonita, parece um girassol pequenininho. Ela é muito boa na questão da cicatrização da pele com desidrose, tá? Então, se você tem aí na sua região ou faz lá um chá de calêndula, deixa geladinho e passa na pele quando estiver coçando, tá bom? Somente criança ou idoso que tem a pele muito fina. Os óleos essenciais, como já falei, também são excelentes auxiliar no tratamento. E a desidrose tem cura? Cura? Eu faço tudo isso daí, tem cura? Não. Até agora, até a parte que eu pesquisei ontem para falar para vocês, fui lá buscar artigos científicos, estudos nessa área, não tem, tá? Então, tem tratamento. Então, os episódios de desidrose, eles são controlados, mas a gente pode ter, tratei, ficou tudo bem, lavei o pé, fiz tudo que aquela mulher falou lá que era para fazer, e agora esse ano eu tive de novo desidrose. Como que eu tive? Por quê? Porque ela não tem cura, a pele se contaminou, então eu vou tratar, vou deixar sempre seco, vou deixar sempre limpo, vou deixar sempre hidratado, mas se eu não cuidar, vai aparecer ali de novo, é que nem melasma. Tá? Eu tenho um pouquinho aqui, ó, de melasma, porque eu tenho sardas, tá? Então, a minha pele nessa região, ela é mais sensível. Então, essa luz que a gente tem aqui, essa luz fria que tem hoje, né, que é essa luz fluorescente e tal, ela queima a minha pele como queima o sol. Então, eu preciso usar sempre protetor solar. E se eu vou no sol, essa região aqui, que é onde eu tenho o melasma, ele vai ficar mais escuro. Então, ajuda? Ajuda, mas é igualzinho a desidrose. Se eu não tratar, se eu não passar o hidratante, não passar o protetor solar, ele vai aumentar. A desidrose é a mesma coisa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês coloquem perguntas lá pra gente responder pra vocês. A gente responde, tá? Se eu não respondo na hora, depois eu vou lá e respondo. Vocês podem, eu vou pedir para vocês curtirem o nosso vídeo aí no YouTube. Se vocês gostaram, mandem para alguém. Podem perguntar para a gente sobre o que vocês quiserem que a gente fale na semana seguinte. Se a gente souber, a gente fala. Se a gente não souber, a gente chama alguém que sabe. E se a gente não souber ninguém que sabe, a gente vai estudar e vai responder para vocês. Eu espero de quem primeiro, Giovana? Do pessoal do Facebook. Então tá, pessoal do Facebook. Tchau, pessoal!